Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e nós vamos trabalhar ou continuar trabalhando com as funções logarítmicas e destacaremos hoje a construção de gráficos de funções logarítmicas. É claro que essas condições acontecem praticamente ao mesmo tempo na sala de aula, mas para efeito didático, resolvemos separar esse momento para trabalharmos a construção de gráficos. Vamos em frente, porque lembramos ou retomamos o conceito de funções logarítmicas. Lembramos que é a função que, na sua lei de formação, possui um logaritmo, e que a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Citamos alguns exemplos que ilustram leis de definição de funções logarítmicas, sempre com o logaritmo definido na sua expressão. Vimos também o aspecto do gráfico, como ela é uma função inversa à função exponencial. Nesse gráfico aí, nessa tela, você pode perceber a bissetriz, a simetria que existe, entre os gráficos das funções exponencial e a função logarítmica. Vimos que, assim como uma é inverso da outra, a outra é inverso da primeira. Temos também, estamos retomando aqui algumas características dessa função logarítmica que você viu nas aulas anteriores. Vimos que a função logarítmica não está definida, elas não são definidas para o intervalo de 0 a menos infinito. Essa parte não há gráfico porque a função não é definida para esse intervalo. Vimos também aí, em destaque, o intervalo em vermelho, que nesse intervalo a função é negativa, e no intervalo de 1 a mais infinito, ilustrado aí com a cor amarela, a função é sempre positiva, a função logarítmica. Aí demonstramos aí o domínio e a imagem. Também recordamos que sempre o gráfico passa pelo ponto 1 e 0. Também vimos que o gráfico ocupa os quadrantes 2 e 3 de maneira genérica, sempre o gráfico da função logarítmica, ela acontece nesses dois quadrantes, tá bom? Veja, nós retomamos aqui o conceito de função crescente, vimos que temos que ficar ligado na base. Quando a base ela é maior do que 1, nós chegamos à conclusão que a função é crescente. Vimos que uma função crescente, quando aumentamos o valor no domínio, os valores da imagem também aumentam ou crescem, de maneira simples. Nós podemos olhar para uma função logarítmica e definir pela sua base se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aí do exemplo, vimos que a base é 2, 2 é maior do que 1, logicamente a função ela é crescente. Vimos como ela se comporta, vimos na tabela aqui, os valores quando de x aumentam, uma função crescente, as imagens também crescem, aumentam. Esse é o comportamento que queremos ter em mente. Por que isso é importante? Porque na construção dos gráficos é bom ter em mente esses aspectos da função ou dos gráficos, comportamento gráfico que assume as funções logarítmicas. E aí vamos nos concentrar inicialmente na construção de um gráfico de uma função crescente. A base aí é igual a 2. E aí você recorda que o procedimento é similar ao que fazemos com as outras funções. Geralmente a gente constrói uma tabelinha, lembra? E aí colocamos alguns valores, geralmente 5 valores é o suficiente, que resulta em 5 pontos, que vamos transpor para o plano cartesiano, e esses 5 pontos definem o esboço do nosso gráfico lá que fazemos. No caso da função exponencial e da função logarítmica, é igual o comportamento da curva que se altera. Então vamos lá construir o gráfico dessa função logarítmica, que está aí como o exemplo 1. Então, colocando no x igual a 1/4, nós obtemos menos 2, formando o endereço aí de um ponto no plano cartesiano, o par ordenado 1/4 e meio. E aí, fazendo os cálculos apropriados, resultamos aí nos 5 pares ordenados que vamos usar no plano cartesiano para esboçarmos o nosso gráfico
no caso, o grafo dessa função logarítmica, uma função crescente. E aí, nós sabemos que é crescente porque a base é maior do que 1, e aí vimos que quando aumentamos os valores em x, o resultado na imagem também aumentou, cresceu, né? Comportamento realmente de uma função crescente. Veja o exemplo, né? Agora, como construir um gráfico, né? Percebemos que está aí os pontos que nós calculamos, os 5 pontos. Vamos para o plano cartesiano, né? Geralmente usamos papel quadriculado ou papel milimetrado e esboçamos os pontos e, por último, o gráfico, lógico, né? Então, no plano cartesiano, esses 5 pontos, a localização dele, ó, 1/4 para x associado com y igual a menos 2, está aí o ponto. O segundo ponto, x igual a meio e y igual a menos 1, está aí esse ponto. Próximo. E assim sucessivamente, os 5 pontos que nós definimos. É assim que se constrói o gráfico. E aí nós traçamos a linha azul que nós definimos inicialmente, mas quando você constrói, você parte dessa sequência, né? Quanto maior o número de pontos no plano cartesiano, mais fácil fica você traçar o gráfico. Vamos para uma função decrescente, uma função logarítmica decrescente. Nós sabemos que é decrescente por causa da base, né? A base está entre 0 e 1, a base é igual a meio. E aí aplicamos na tabela os valores para x, aqueles valores, né, que está aí, 1/4, meio, 1, 2 e 4, e obtemos os valores para y. Essa função é decrescente, por quê? Porque à medida que nós aumentamos os valores para x, o que aconteceu com os valores da imagem, os valores y? Eles diminuíram. Então, realmente é uma função decrescente, e já sabíamos disso só em olhar para a base. Vamos construir o gráfico dessa função que é decrescente. Nós já sabemos o aspecto do gráfico, como é que é, né? Calculamos 5 pontos e vamos usar esses 5 pontos no plano cartesiano e traçarmos o nosso gráfico da função. E aí, sabemos que ela é decrescente, sabemos que tem esse aspecto. Mas com o papel, o auxílio do lápis, né, e também da régua, nós traçamos esses pontos. Ó, 1/4 de x associado a y igual a 2. Próximo ponto, meio associado a 1. É o plano cartesiano, está aí o par ordenado. São 5 pontos que nós calculamos. E aí, quando traçamos, esboçamos o gráfico, com base nesses pontos calculados, chegamos à conclusão do gráfico, né? O próximo gráfico, ele mostra uma situação interessante. Vamos ver o que acontece? Ó, nós temos a função log de x na base 2. O que acontece? Ela está aí em preto, né, na tela. O que acontece se somarmos 3 unidades ao logaritmo? O que acontece se somarmos 3 no x aí, né, que está no logaritmo? O que acontece? E aí nós percebemos que essa função em preto é a nossa função log de x na base 2. E aí vamos adicionar 3 no logaritmo. E aí veja o aspecto do gráfico. Isso é importante prestarmos atenção, porque nem sempre as funções vão resultar num gráfico construído ou esboçado apenas nos quadrantes 2 e 4, como havíamos falado nas aulas anteriores. Isso vai depender da maneira como a função é escrita. Nesse caso aí, foi adicionado x mais 3. O que nós percebemos com o gráfico dessa nova função g de x? O que aconteceu aí? Ó, olhe para esse ponto 0 e 1. Na nova função, ó, foi deslocado para a esquerda. Deslocado quantas unidades esse gráfico nessa nova função? Justamente 3 unidades. Então, isso é um caso em particular que já nos ajuda a observar as variâncias dos gráficos de acordo com as funções. Se eu somar 3, por exemplo, no logaritmo, e aí nós estamos vendo no gráfico, o gráfico se desloca, né, para a esquerda 3 unidades. Tá bom? Veja o próximo. E o que acontece se nós diminuirmos, né, ou subtrairmos 3 unidades ao logaritmo?
ao logaritmo dessa função aí. Então, nossa função em preto aí é a função clássica que adotamos como exemplo, mas o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar, ou melhor, nós vamos diminuir agora, né? Subtrair menos 3 ao logaritmo, dando origem a uma nova função. Essa nova função em azul, quando nós subtraímos 3, o que aconteceu com a nova função g de x? Que surgiu, né? Que saiu o gráfico em azul. Exatamente, se deslocou 3 unidades para a direita. De novo, nem sempre os gráficos vão ter aquele comportamento clássico. Vai depender da lei de definição de cada função, da lei de formação de cada função. E nesse caso, a g de x, ela está 3 unidades para a direita em relação à função que nós citamos como exemplo, a função f de x. Isso é muito importante para nós, para construirmos gráfico de variadas funções logarítmicas. Saber o comportamento dela, já observando a sua expressão, a sua lei de formação. Isso acontece também em função decrescente, né? Nós temos bem isso em mente, vimos no gráfico, tanto em funções decrescentes como em funções crescentes acontece esse comportamento, né? Com a mudança de escrita, com a mudança da expressão. Nós vimos que as funções decrescentes têm esse comportamento, e se adicionarmos ou subtrairmos no logaritmo, acontece aquilo, né? E também tem outras situações. É interessante que, se você tiver condições de ter acesso a essa ferramenta, o GeoGebra, é uma ferramenta digital bastante interessante, que lá você pode fazer esse teste, né? Ver as mudanças na definição de cada função e ver o comportamento que ocorre nos gráficos. Isso é muito interessante porque as funções, em especial as funções logarítmicas, elas têm uma variedade muito grande e nem sempre é fácil ou são fáceis fazer no papel. E aí esses recursos digitais melhoram a nossa compreensão sobre os tipos de funções e o comportamento gráfico das funções logarítmicas. Então, exercitando, nós temos um único exercício aqui, mas ele é bem interessante porque nós temos várias funções e os gráficos, a representação dessas funções. De cara, o gabarito é o C. Por quê? Porque a função 1, de cara, é a mais fácil, né? Que está em rosa aí. Aí temos aí no exercício a f de x, que é somando 10 a log de x. Temos a g de x, que é multiplicando 10. Temos a h de x, que tem outra escrita, outra definição, e a p de x. Então percebemos que a g de x é essa em rosa, é a expressão da g de x, né? E a 2 que está em verde, como o gráfico está deslocado para cima, ela é a função f de x, foi somado mais 10. E deu origem a esse desenho, né, esse gráfico que está em verde. Então, realmente, a segunda função nessa sequência do gabarito é a f. E a terceira é a h. Olhe para a expressão h. Está sendo multiplicado 10 no logaritmo. Né? E o que acontece? Melhor, né? É a p de x. Né? A terceira, né? A p de x está somando 10 ao logaritmo. Recorda do exemplo que nós fizemos anteriormente? Somando 3, deslocou 3. Somando 10, vai deslocar 10 para a esquerda. E isso é o que está acontecendo com a p de x aí, que é a que está mais em marrom aí, né? Então, olhar o comportamento do gráfico vai nos ajudar a resolver assuntos, ou melhor, exercícios aparentemente mais complexos como esse. Mas é isso, para que você construa gráfico de maneira eficaz, tem que treinar. E, ao treinar, vai reconhecer o formato dos gráficos de acordo com a expressão ou a lei de formação de cada função logarítmica. Então é isso, né? Resumimos aqui de maneira geral os gráficos ou como construir os gráficos de função logarítmicas. Para mais detalhes, você deve acessar a plataforma Eduque e continuar os seus estudos. Até a próxima!